Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Simone. A gente acabou de terminar de fazer uma avaliação e agora a gente vai fazer o enquadramento dessa avaliação segundo a NBR 14653, parte 2. Afinal de contas, a gente acabou de avaliar um imóvel urbano. Então, no material que eu coloquei aí para vocês, nessa tabela, tem aqui uma tabelinha de fundamentação. Essa tabela aqui, você encontra lá na NBR dessa mesma forma. Então, como que a gente faz esse enquadramento da nossa avaliação? O primeiro item aqui é a caracterização do nosso imóvel avaliando. Então, a nossa avaliação ela pode ser enquadrada, tanto quanto na fundamentação 3, 2 ou 1. A fundamentação grau 3 é a melhor de todas. É a que a gente, idealmente, seria aquela que a gente gostaria sempre de atingir. Mas, às vezes, não é possível e não tem problema. Uma avaliação ela pode ser muito bem fundamentada e ainda assim não atingir o grau 3, certo? Então, o primeiro item é a caracterização do imóvel avaliando. Então, no grau 3, ela deve ser completa quanto a todos os fatores analisados. Ela vai ser no grau 2, quando ela for completa quanto aos fatores utilizados no tratamento. E ela vai ser do grau 1, quando é a adoção de situação paradigma. Então, o que isso quer dizer? No grau 3, quer dizer que você fez a vistoria do imóvel e você verificou todos os fatores, você analisou todos os fatores daquele seu imóvel avaliando, certo? Você fez uma vistoria completa. No grau de fundamentação 2, é completa quanto aos fatores utilizados no tratamento. Então, na avaliação que a gente fez, a gente utilizou o fator oferta, fator área, fator testada, né? Fator múltiplas frentes. Então, ela seria no grau 2 se a gente tivesse feito a vistoria e tivesse analisado somente em relação a esses fatores que a gente iria utilizar, certo? Então, quer dizer que a gente, ao invés de ter feito uma vistoria, uma análise completa, a gente teria feito a análise somente dos fatores que a gente utilizou na avaliação. E ela seria do grau 1 quando da adoção de situação paradigma. Essa situação paradigma você vai utilizar quando você não puder ter acesso ao imóvel avaliando. Então, por exemplo, a gente avaliou um terreno, é mais fácil de ter acesso, teoricamente é mais fácil de ter acesso, mas se fosse, por exemplo, uma casa, uma indústria, um apartamento, e você não tivesse autorização do cliente para entrar, né? Porque isso muitas vezes pode acontecer também, né? Então, se você não tem como ter acesso, não tem como fazer a vistoria daquele imóvel, você adota uma situação paradigma. Nesse caso, o cliente tem que estar ciente e ele tem que autorizar esse tipo de avaliação, certo? Mas aí a fundamentação do seu laudo já cai para o grau 1, ok? Então, o próximo item é quanto à quantidade mínima de dados de mercado efetivamente utilizado. Por que efetivamente utilizado? Porque quando você for fazer a sua pesquisa de campo, sua pesquisa de mercado, talvez você pegue vários elementos e aí quando você vai fazendo o tratamento, lembra quando você passa para a parte do saneamento da sua amostra, é possível que você tenha alguns outliers, ou seja, alguns elementos que ficam muito distantes, elementos discrepantes na sua amostra. E aqueles elementos, eles precisam ser retirados. Então, o grau de fundamentação, ele tem relação somente com os elementos que você efetivamente utilizou na sua avaliação, na sua amostra. Então, quando você utilizar 12 ou mais elementos, ele vai estar enquadrado ali no grau 3, 5 elementos no grau 2 e 3 elementos no grau 1, certo? Então, a partir de 3 você consegue fazer um laudo, mas ele vai ter uma fundamentação no grau 1. No nosso caso, nós conseguimos utilizar os 12 elementos. Então, no nosso caso, nós temos um grau 3 de fundamentação com relação ao item 2. O próximo item é a identificação dos dados de mercado. A identificação dos dados de mercado, para ser o grau 3, você precisa apresentar
apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto e características observadas no local pelo autor. Aí você tem um grau de fundamentação 3. Para você ter um grau de fundamentação 2, basta apresentar as informações relativas a todas as características dos dados analisados. Então, no nosso caso, vocês viram lá na ficha, todas as fichas estão com foto, né? Então, isso quer dizer que eu peguei as informações, eu fui até o elemento, eu vi o elemento, tirei foto e verifiquei todas as informações. Nesse caso, eu posso enquadrar o meu laudo no grau 3, certo? Se eu só tivesse pegado as informações e não tivesse ido lá, tirado foto, aí seria no grau 2. E no grau 1 seria apenas a apresentação de informações relativas a todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados, certo? Aqui é somente com relação aos fatores. E aqui todas as características dos dados analisados, certo? E aí, por fim, aqui o intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores. Nós adotamos, como eu falei lá nas aulas da avaliação, nós adotamos essa situação de 0,5 a 2. Eu até falei com vocês, lembra, que em uma das situações o fator se aproximou bastante do 2, né? Então, nesse caso, o nosso laudo ele ficou com grau 2 de fundamentação. Se a gente tivesse adotado ali um intervalo de 0,8 até 1,25, o nosso laudo estaria no grau 3. E se a gente adotasse de 0,4 a 2,5, ele estaria no grau de fundamentação 1. E no caso de ficar entre 0,4 e 2,5, necessariamente a gente tem que ter, no caso da utilização de menos de 5 dados de mercado, o intervalo admissível é 0,8 a 125, ou seja, não tem como eu ter 5 elementos e ficar no grau de fundamentação 1. No caso, ele não teria grau de fundamentação, porque quando o número de elementos de amostra é menor, a gente entende que os dados de mercado, que a amostra é mais heterogênea. Então, não tem como ela atingir só esse de 0,4 a 2,5, entende? Ela é muito dispersa, ok? Então, marcando aqui o que a gente obteve na nossa avaliação, que a gente acabou de fazer, a gente obteve 3, 6, 9, 10, 11. Então, a gente está com 11 pontos nessa tabela de fundamentação. Agora, a gente vem para a segunda tabela de enquadramento do laudo, de grau de fundamentação. Então, ele vai atingir grau 3, grau 2, grau 1, e isso tem a ver com essa tabela aqui. Então, agora a gente vai passar essas informações aqui para baixo. Então, quantos pontos a gente teve? 10, 6 ou 4, para ficar nos graus 3, 2 ou 1. Então, a gente teve 11 pontos, o nosso laudo está enquadrado aqui, na primeira etapa. Agora, os itens 2 e 4... para ele ser enquadrado no grau 3, os itens 2 e 4 têm que estar no grau 3 e os demais no grau 2. Então, vamos lá ver quais são os itens 2 e 4. O item 2 é a quantidade de dados e o item 4 é o intervalo de ajuste. Então, a gente vê que aqui no item 2 a gente obteve grau 3, mas no item 4 a gente obteve grau 2. Então, o nosso laudo não pode ser enquadrado no grau 3, ele precisa ser enquadrado no grau 2, certo? Então, essa marcação não é aqui, ela vem para cá. Ok? Então, para ficar enquadrada no grau 2, ela tem que ter os itens 2 e 4, no mínimo no grau 2, e os demais no grau 1. E ela vai ficar no grau 1 se todos lá em cima estiverem no mínimo no grau 1. Então, se não atingir nem esses requisitos, nem esses requisitos, ele cai para o grau de fundamentação 1, certo? E por fim, a gente vai ver agora qual o grau de precisão. O grau de precisão
para o intervalo de confiança de 80%. Esse cálculo a gente fez lá na avaliação, certo? Então, a gente viu que o nosso grau de precisão ele ficou em 9%. Então, 9% ele tem uma dispersão muito pequena, certo? Então, ele está aqui, menor que 30%. Então, ele tem a nossa precisão, ela está em menos de 30%, no nosso caso a gente está em 9%, isso quer dizer que a gente está no grau 3 de precisão. Se ela tivesse menos de 40%, ela estaria no grau 2, e se ela tivesse menos de 50% de precisão, ela estaria no grau 1, certo? Então, agora nós terminamos o nosso laudo e nós já enquadramos o nosso laudo segundo os graus de fundamentação e o grau de precisão que a norma exige que a gente sempre enquadre. Então, na próxima aula, a gente vai ver como traduzir tudo isso em um laudo de avaliação, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijo para vocês. Até lá. Tchau, tchau.